Olá pessoal, então galera aqui com vocês. Então pessoal, essa semana surgiu uma notícia bastante polêmica e que certamente acaba sendo um assunto bastante polarizado, pois afinal estamos falando de China. Eis que o governo chinês anunciou pela imprensa estatal a restrição de jogos online para menores de idade. Mas antes pessoal, na hora de deixar o like ou dislike aqui desse vídeo, façam isso pelo conteúdo e não se você é contra ou a favor do tema, entenderam? Então, deixa o like aí e se inscrevam já no canal. E claro, ative o sininho das notificações. Essa restrição até não seria algo tão surpreendente, mas vamos fazer um histórico de como a China vem tratando os games e essa indústria ao longo dos anos. Após a morte do Mao Tse-tung em 1976, a China entrou em um período, que foi até o final dos anos 90, que consistia na sua recuperação econômica e tecnológica. Basicamente, consistia em abrir a economia chinesa para o mundo, sem que isso significasse abrir mão, no caso, da intervenção do Estado. Por quê? Porque a China, nesse período, ela encontrava-se, no caso, até 76, ela encontrava-se isolada e com a sua infraestrutura precária e, em termos de tecnologia, estava muito defasada. Só que com essa abertura, ela acabou dando margem para a importação ilegal de consoles e com fábricas produzindo clones piratas dos consoles e, claro, também dos cartuchos que eram utilizados. E isso, no caso, aliado ao alto custo das importações, literalmente espantava as empresas, afugentava, no caso, as empresas, de entrarem oficialmente no país, pois não tinham como concorrer com esse mercado ilegal que tinha lá. Mas, só que é o seguinte, esse mercado era ilegal, mas de certa forma rolava uma vista grossa por parte do governo, já que eles não estavam nem um pouco preocupados com as leis de propriedade intelectual naquela época. Seria só naquela época? Entretanto, uma coisa incomodava o regime chinês, e não eram as fábricas produzindo consoles e cartuchos piratas, assim como também não era o mercado cinza de importação, mas sim o vício que os videogames geravam em quem jogava. Principalmente nos jovens que estavam, vamos dizer assim, segundo a mídia, perdendo a mídia estatal, né? Os jovens, segundo a mídia estatal, estariam perdendo o foco e ficando despreparados para o futuro. Então, os videogames passaram a serem tratados como uma espécie de como se fossem, vamos dizer assim, chamados de heroína digital. E antes que vocês me interpretem mal, eu me refiro à heroína como uma droga e não como o feminino de herói. E também fala-se que um dos agravantes para que os videogames fossem vistos como uma droga foi a política que a China empregava do filho único, onde os casais só poderiam ter, no caso, só tinham o direito de ter apenas, no caso, de gerar apenas uma criança. Então o que acontece? Sem irmãos e com menos crianças para interagir dentro de casa, isso incentivaria elas a ficarem alienadas, vamos dizer assim, no videogame. Apesar que, se pensarmos hoje, as famílias colocam um tablet, um smartphone nas mãos, no caso, de cada filho, para que eles parem de incomodar. A questão é que a preocupação de que os jovens estariam sendo mal influenciados pelos videogames levou a uma lei em junho de 2000 que estabelecia diversas regulamentações em estabelecimentos como cybercafés, no caso as lan houses, e fliperamas, assim como também a proibição seja da fabricação, importação e venda de consoles. Mas uma coisa é interessante vir aqui mencionar, é que essa proibição ela não era absoluta, pois através de joint ventures, no caso assim, parcerias, as empresas podiam lançar os seus consoles, só que as importações de jogos eram proibidas e o conteúdo dos jogos sofria uma forte restrição. Então, tecnicamente, quase não haviam jogos. Mas, curiosamente, essa proibição não se aplicou aos jogos de PC. Enfim, os jogos de computadores ficaram livres dessa proibição. O que, de certa forma, fez com que esse mercado crescesse e os PCs virassem praticamente a única plataforma de jogos do país. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que muitos não devem saber, mas com certeza é uma coisa que muitos odeiam. A questão
é que os preços dos jogos sendo caros, no caso sendo elevados, muitos chineses acabavam sendo os maiores consumidores de software pirateado, ou seja, os chineses não compravam os jogos, eles pirateavam. E o consumo de software pirata na China, que eu já expliquei para vocês aqui, falei antes, ela não é um país exemplar em termos de propriedade intelectual, simplesmente essa situação desse consumo de software pirata acabava inviabilizando os desenvolvedores locais. Sim, a pirataria chegou no nível em que a indústria de jogos local não tinha como se desenvolver. Então, ou fechavam as portas, ou bolavam uma forma de burlar isso. E a solução que os desenvolvedores chineses encontraram foram os jogos grátis ou então bem baratinhos. Só que com diversas formas de monetização durante as partidas. E aí então abriu-se as portas das microtransações e assinaturas, que os desenvolvedores ocidentais também pegaram gosto. Agora, voltando ao governo chinês, as preocupações do governo não pararam. E em meados de 2007, eles constataram que quase 4% da população dedicava mais de 40 horas por semana em jogos online. Então, o governo fez com que os desenvolvedores implementassem maneiras de conter o vício nos jogos. Coisa como assim, por exemplo, se a pessoa jogasse mais que X horas por dia, ela perdia o progresso que ela fez no jogo. De qualquer modo, os jogos online, aliados às microtransações, fizeram os chineses abrirem, vamos dizer assim, é um pouco trocadilho esse, né? Mas fizeram os chineses abrirem os olhos para os jogos de redes sociais e, por consequência, a entrarem em peso nos jogos mobile, já que as restrições anti-vício não se aplicavam a esses dispositivos. E depois a gente fica falando que é brasileiro que sabe dar jeitinho, né? Já em 2015, possivelmente pelo interesse em fortalecer a indústria, enfim, a indústria de tecnologia e de também atrair dinheiro, capital no caso estrangeiro, a China acabou com a proibição de consoles no país. Mas em 2018 ocorreu um bloqueio das licenças dos jogos, pois o órgão responsável está passando por uma reestruturação. E a licença que eu me refiro aqui são aquelas como, por exemplo, a faixa etária de um jogo, por exemplo. Então o que aconteceu? As desenvolvedoras não conseguiam lançar novos jogos, nem novos conteúdos para os jogos já lançados. E nesse mesmo ano, o governo chinês suspeitava que as longas horas de jogos estavam levando a um aumento de miopia entre os jovens. Então, em 2019, foram implementadas restrições aos jogadores menores de idade, que ficariam limitados a jogar apenas 1h30 nos dias de semana e 3 horas nos dias de final de semana e nos feriados. Sem falar que também ocorreram outras mudanças que acabaram afetando também os jogos mobile. E entre as mudanças está a restrição do número de licenças emitidas pelo governo chinês, que atualmente, que no caso anualmente, não deve ser superior a 5.000 licenças. Ou seja, o governo quer limitar a quantidade de jogos permitidos anualmente no país. E a novidade de agora, enfim, 2021, é que a indústria de jogos chinesa está sendo bombardeada novamente. Então, o que acontece? No começo de agosto, a mídia estatal chinesa estava tratando os games como ópio espiritual e que nenhuma indústria pode se desenvolver de uma forma que destrói uma geração de pessoas. No caso, destruição que eles alegam, no caso, principalmente pela miopia e pelo baixo desempenho escolar, ou no caso, enfim, acadêmico. A questão é que a maior empresa de games do mundo hoje é a Tencent. E pensar que isso é um problema exclusivamente chinês é pensar muito pequeno, pois a Tencent tem participação total ou parcial em diversas grandes empresas. E alguns exemplos são a Riot Games, cuja a Tencent é 100% dona, a Epic Games, que 40% dela está na mão da Tencent, e a Blizzard e a Ubisoft, que por sua vez tem também 5% das ações delas nas mãos da Tencent. Isso sem falar diversos outras desenvolvedoras, diversos outros estúdios, melhor dizendo assim. Então, com isso, vocês percebem
que a Tencent acaba, de certo modo, dominando o mercado externo. Então, mesmo com os problemas internos, ela ganha muito dinheiro. E ela ganha muito dinheiro com o mundo exterior. Renda essa, no caso que vem de fora, que não é impactada pelas restrições internas chinesas. Só que as outras empresas estrangeiras acabam ficando de fora deste jogo. Então o que acontece? Elas não conseguem brigar com as gigantes chinesas, no caso na China. E o que acontece? Sofrem com a concorrência da gigante chinesa no mercado ocidental. E então, para fazer a cereja do bolo, quase um mês depois dessa notícia que saiu em começo de agosto, agora no fim de agosto, uma nova bomba chega, que é o quê? O governo chinês anunciou a ampliação das restrições dos jogos online para os menores de idade. E como é que as coisas ficam agora então? Os jovens só poderão jogar 1 hora entre as 20 horas e as 21, isso no caso no horário local chinês. Isso nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, com o acesso ficando proibido durante os demais dias e horários. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui que está aparecendo na tela, o mercado chinês é o maior mercado de jogos do mundo, disparado. E limitações e intervenções estatais como essa que o governo está fazendo, levam as produtoras a fazerem os outros mercados a pagarem essa conta. E eu não estou falando de fazerem outros mercados crescerem, e sim onerar os mercados que estão livres. A verdade é que um colapso no mercado de games chinês pode ter consequências devastadoras para a indústria de jogos mundial. E eu digo isso assim, de estúdios menores fechando e de pessoas perdendo seus empregos. Entretanto, deixando um pouco de lado o extremismo, não é de todo errado limitar se pararmos para pensar, no caso assim, de regular o acesso dos jovens aos jogos, pois tudo que é em excesso acaba sendo nocivo de alguma forma. E, querendo ou não, a forma que a maioria dos jogos é feita atualmente, que elas são projetados atualmente, desenhados, eles são feitos de modo a darem pequenas recompensas constantes para manter o jogador preso e, claro, gastando. E a verdade é que muitos pais, conforme eu já mencionei antes, acabam deixando o uso liberado, e o convívio social dos jovens acaba sendo apenas o online, e o online de uma maneira assim sem limites. Então que acaba se criando um universo paralelo, assim dizendo, que junto com o vício pode acabar de fato, vamos dizer assim, emburrecendo esse cidadão que no futuro vai seguir esse vício, pulando de galho em galho em subempregos para sustentar esse vício. Eu realmente não concordo com o Estado impondo coisas dessa forma para a população, mas acho que é algo que serve de alerta para os pais que colocam filhos no mundo para serem criados por tablets, smartphones e videogames. Mas e aí, pessoal? Me diga a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, não esqueça no canal, like no vídeo, ativem o sininho, me embananei todo agora e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!